Olá, você está no canal da Professora Alda e hoje vamos aprender ordens e classes. Aproveite e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Nosso sistema de numeração é decimal. Isso quer dizer que realizamos os agrupamentos de 10 em 10 unidades. Nós temos 10 algarismos para representar as unidades, dezenas e centenas e formar qualquer número que quisermos. Quando falamos em unidades, nós queremos dizer que estamos contando de um em um. Dezenas é quando conto de 10 em 10. Cada grupo que possui 10 elementos é uma dezena. Centenas, quando conto de 100 em 100. Ou melhor, cada grupo que possui 100 elementos é chamado de centena. A melhor forma de demonstrar isso é utilizando o material dourado. Cada cubo representa uma unidade. Quando juntamos 10 unidades, nós temos uma dezena. Uma dezena, então, é o mesmo que 10 unidades, e no material dourado é representado pela barra. Quando nós juntamos 10 dezenas, nós formamos uma centena. A centena é representada por uma placa. Então, perceba que aqui temos uma unidade, aqui temos uma dezena, ou seja, 10 unidades. Eu juntei, então, 10 cubos para formar uma barra que equivale a uma dezena. E eu junto 10 barras para formar essa placa de uma centena. Quando trazemos isso para a nossa tabela de classes e ordem, nós temos a seguinte representação. Na primeira classe estão as unidades simples. Lembrando que nós analisamos as classes e ordens da direita para a esquerda, ou seja, de trás para frente. Na primeira classe, que é a classe das unidades simples, nós temos a primeira, a segunda e a terceira ordem. Na primeira ordem, nós temos as unidades, representadas pela letra U. Na segunda ordem, nós temos as dezenas, representadas pela letra D. E na terceira ordem, nós temos as centenas, representadas pela letra C. Unidade, dezena e centena são 3 ordens que pertencem à classe das unidades simples. Se eu colocar um número aqui na ordem das unidades, esse número vai representar um valor unitário. Por exemplo, se eu coloco 3, ele vale 3 mesmo. Se coloco 5 na segunda ordem, que é a ordem das dezenas, o 5 equivale a 5 dezenas. Nas dezenas, eu junto de 10 em 10. Então, se eu estou juntando 5 dezenas, eu vou ter o equivalente a 50. Se na terceira ordem, que é a ordem das centenas, eu coloco 2. Esse 2 equivale a 2 centenas. Cada centena vale 100. Então, 2 centenas é o mesmo que 200. Que número formei até aqui? 253. Então, o 3 é da primeira ordem das unidades simples, que por sua vez é a primeira classe e ocupa a posição e o valor de unidade. O 5 está na segunda ordem, que é a ordem das dezenas, e representa 5 dezenas, que é o mesmo que 50. E o 2 pertence à terceira ordem das unidades simples, ocupando posição e o valor de centena. 2 centenas é o mesmo que 200. Tudo bem até aqui? Vimos a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Agora vamos ver a segunda classe, que é a classe dos milhares. Na classe dos milhares, também temos a primeira, a segunda e a terceira ordem. Unidade, dezena e centena de milhar. Na segunda classe, que é a classe dos milhares, os algarismos terão valores equivalentes a 1000. Se na primeira ordem de milhar, que é a unidade, eu coloco o número 1, terei então o equivalente a 1000. Pois quando entramos na classe das milhares, estamos falando de valores equivalentes a 1000 e alguma coisa. Quando eu juntei 10 vezes
o 100 aqui na ordem das centenas, das unidades simples. Então, eu juntei 10 centenas aqui. Eu tenho, então, aqui o valor de 1000. Se na segunda ordem da classe das milhares, coloco 8. São 8 dezenas de milhar. 8 dezenas vale 80. Isso quer dizer que são 80 vezes 1000. Cada unidade de milhar vale 1000. Então, 80 dezenas, 80.000. Na terceira ordem, que é a ordem das centenas de milhar, coloco 7. Tenho, então, 7 centenas, que valem 700.000. Vamos ler como ficou o número até agora? 781.253. E chegamos na terceira classe, que é a classe dos milhões, onde eu também tenho a primeira, segunda e a terceira ordem, representadas por unidade, dezena e centena. Se eu coloco aqui o número 1, nessa posição ele vai valer 1 milhão. Se eu coloco aqui na segunda ordem, na casa das dezenas, o número 2, nós vamos ter 20 milhões. E o mesmo para a centena de milhões. Se eu colocar aqui o número 3, vamos ter, então, 300 milhões. O número que ficou aqui, então, é 321.781.253. Em 567, que classe nós temos? Nós temos a primeira classe das unidades simples. Então, temos 7 unidades, 6 dezenas, que equivale a 60 unidades, 5 centenas, que equivale a 500 unidades. Em 2043, qual é a classe? A cada 3 ordens, nós temos uma classe diferente. Então, até aqui no 0, é a classe das unidades simples, primeira classe. No 2, já entramos na segunda classe, que é a classe das milhares. Então, vamos ler aqui. Temos 3 unidades, 4 dezenas ou 40 unidades, 0 unidades, né, ausência de centena nesse caso, e 2.000 unidades, que é o mesmo que 2 unidades de milhar. Vamos exemplificar quantas ordens temos em 356. Temos 3 ordens, primeira, segunda e terceira ordem, da primeira classe das unidades simples. Quantas classes? Uma classe. A cada 3 ordens nós temos uma classe, a classe das unidades simples. Na primeira ordem, 6 unidades. Na segunda ordem, 5 dezenas ou 50 unidades. Na terceira ordem, 3 dezenas ou 300 unidades. Em 1690, temos quantas ordens? Primeira, segunda e terceira ordem das unidades simples, né, que é a primeira classe, e uma ordem que é a unidade de milhar. Vejamos aqui, então, como fica. Na primeira ordem, 0 unidades. Na segunda ordem, 9 dezenas ou 90 unidades. Na terceira ordem, 6 dezenas ou 600 unidades. Sendo que essas 3 ordens pertencem à primeira classe, que é a classe das unidades simples, não vamos nos esquecer disso. E temos a primeira ordem da segunda classe, que é a classe dos milhares, é 1 unidade de milhar ou 1000 unidades, ok? E por hoje é só.